Dá mais uns 2 minutinhos aí, a gente começa a bater um papo já, né, para até respeitar as pessoas que entraram, mas a gente só começa a conversar um pouquinho sobre, aí eu coloco a apresentação. Algumas coisas que eu fiz a apresentação, claro que tem algumas coisas que eu tenho que repetir, né, mas coloquei algumas coisas novas aí, acho que vai dar uma visão legal aí do que está realmente acontecendo com o mercado no momento, né. A grande pergunta é por que a Bolsa está voltando tão rápido se a economia não, né? Esse é o grande, esse é o grande tema do momento, né? Por que a Bolsa recuperou tão forte e ainda a gente vê as notícias ainda muito ruins, né? E aí vem exatamente aquilo que a gente vinha conversando lá na outra live até, que a gente fala bastante lá na Aspen, é que o mercado sempre tenta antecipar. Tem dois fatores aí, né, bem claros para a gente, que é o mercado sempre tenta antecipar e nunca olha o que está acontecendo hoje, né? A queda, eu comentei aí com o Fabiano agora, a queda que nós tivemos foi a queda mais aguda, mais rápida que já se teve notícia. Então, a Bovespa aqui caiu 48% numa quantidade de semanas muito curtas, enquanto lá em 2008 a queda aconteceu de uma forma mais lenta, né? Não tão lenta, mas de uma forma mais lenta. Foi uma queda mais profunda lá atrás, mas de uma forma mais lenta. A velocidade dessa queda foi uma coisa realmente impressionante. Mas, assim, a impressão que a gente tinha era exatamente que a retomada ia ser de uma forma tão intensa quanto, né? Que é o tal da crise em V, né? Cai muito forte e recupera muito forte. O que chama atenção a gente vai ver aqui, né, o tamanho da queda do mercado brasileiro em relação às demais bolsas do mundo. A nossa recuperação está sendo mais forte do que as demais bolsas de países emergentes, exatamente porque caiu mais. Então, como caiu mais, você acaba recuperando com muito mais força, muito mais rapidez, né? Porque o Brasil ficou barato, né? Dólar disparou, bolsa lá embaixo. Quando você olhava a bolsa em dólar, o Brasil estava uma pechincha mesmo. A gente vai mostrar um pouquinho também por que a bolsa subiu aqui, né? Se a gente tem uma situação de pandemia ainda completamente diferente do resto do mundo, né? Tá todo mundo em descendência aí nos casos diários, a gente em ascendência. Ainda não sabemos se chegamos no topo ou não. E aqui a bolsa recuperando dessa forma, aí vai ficar bastante claro aí para vocês por que isso está acontecendo, tá? Bom, gente, eu vou começar a apresentação aqui. Eu sei que perto da outra live lá está com menos gente, mas eu vou respeitar também as pessoas que entraram no horário para a gente começar a bater um papo aqui sobre o que está acontecendo, tá? Sim, só passar rapidinho a apresentação institucional aqui da Aspen, né? Já comentei isso aqui, ó, o prédio onde a gente fica, o nosso escritório. Estamos aí com projetos de ampliação já para acontecer aí nos próximos meses, né? Talvez não no mesmo espaço, mas no mesmo prédio, ou na mesma região, pelo menos. Então, o crescimento da Aspen está sendo bastante forte, tanto com a chegada de novos assessores, como com a equipe do Henrique, né, que veio de PJ, para montar uma estrutura de PJ também, deu uma dinâmica bem interessante aí para a empresa, porque a gente tem hoje todo o ecossistema de um banco, né, do mercado financeiro, então tem todos os produtos que você possa imaginar. Eu digo todos, não tenho cartão de crédito, mas tem muitos, não tenho ainda, né, porque a XP virou banco, então nós teremos em breve. Mas temos aí uma assessoria especializada, né, uma solução personalizada para cada tipo de cliente, ou seja, a gente identifica muito o perfil do cliente, entende muito a necessidade dele. O cliente, ele pode ser, como eu já comentei, ele pode ser um cliente agressivo, mas se ele vai comprar um imóvel daqui a 6 meses, ele não pode arriscar. Quero comprar um apartamento de 3 dormitórios, vou arriscar para tentar comprar uma cobertura. Vou colocar na bolsa. Você pode sair com uma kitnet, né, dessa jogada, porque o mercado, você pode pegar um início de uma crise, de uma pandemia, como aconteceu aqui no Brasil, que a gente não tinha a menor ideia que ia acontecer, né? Não tem como saber que isso ia acontecer. A pandemia começou, a epidemia começou lá na China em dezembro, né? O primeiro caso, ou o primeiro sintoma de pandemia foi em dezembro.
Então, a gente começou o ano acreditando que o Brasil ia crescer em torno de 3%. Hoje a gente fala que ele vai ter uma retração de 6% a 7%. Por isso que investimentos de mais riscos têm que ser de longo prazo. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Hoje nós estamos com 20 assessores certificados dentro da empresa, com crescimento. Nós temos mais assessores aí estudando para a prova, né? Até porque a prova está fechada da Ancora, então assim que abrir a gente vai aumentar o nosso quadro. Nós temos uma mesa operacional hoje especializada de renda fixa. A gente não só faz recomendações de renda variável, ou seja, de compra de ações, venda de ações, mas a gente faz também recomendações de renda fixa, aproveita oportunidades de lançamento de títulos com retornos bem acima do CDI. A gente fecha uma taxa de 3, 4 anos de 6, 7%, né, contra uma Selic que vai para 2,25% ou até 2%, como alguns economistas imaginam. Então, você está falando aí quase 300% do CDI, com uma segurança bastante grande para você travar uma taxa dessa de pré-fixado. Então, a gente faz esse trabalho também dentro da Aspen para poder oferecer. O sócio sou eu, tenho mais de 25 anos de mercado, comecei a trabalhar no mercado em 95. A Emília, eu não vou falar exatamente quantos anos ela tem, por respeito, né, por ser mulher, mas é muito próximo do que eu tenho. O Henrique também, ele tem uma quantidade ele tem uma experiência bastante grande, era regional. A Emília, ela foi regional de investimento do Santander Select, na época que eu fui regional aqui em Belo Horizonte. O Henrique era regional de PJ dentro do Santander, veio montar o núcleo PJ, e o Luigi foi a primeira operação da XP em BH, foi a fundação aí do Luigi, com alguns outros sócios que estão na XP ou estão espalhados por aí, mas o Luigi fez parte do projeto aí da V10, que começou a XP em Belo Horizonte, isso em 2007. Eu comentei do ecossistema que a gente tem hoje, de uma operação completamente, uma operação completa, quer dizer, eu tenho tudo que você possa imaginar. Claro que tem alguns produtos, como eu comentei, de cartão de crédito, que em breve nós teremos, pelo XP ter virado banco, mas hoje eu tenho uma grade completa de investimentos, produtos e fundos, eu tenho mais de 400 fundos, mais de 140 gestoras que a gente distribui, produtos de crédito também, muito otimizado, uma operação de crédito que a gente consegue ajudar muito, ajudar muito o fluxo de caixa, enfim, tem uma série de operações que a gente consegue fazer para levantar capital, operações estruturadas, emissões de CRI, de CRA, né, que são recebíveis imobiliários, recebíveis agrários, debêntures, a estruturação para IPO, enfim, uma grade completa, seguros também. Hoje nós temos uma grade de seguros bastante completa, uma grade de seguros que eu tenho seguro residencial, eu tenho seguros empresarial, seguro de responsabilidade civil, nós temos uma grade bem completa de seguro, e mais recentemente também fechamos uma parceria de câmbio. A gente já tinha câmbio, na XP tinha, mas por ser corretora, eu tinha um limitador de ser $100 mil, tá? Então, hoje nós temos, consigo fazer com parceiros uma operação maior a qualquer valor, a qualquer volume, tá? Nossa oferta de valor, nossa proposta é entender a necessidade do cliente. Acho que aqui é o primeiro grande ponto, né? Como eu já comentei, é você entender o porquê o cliente está investindo, né? Qual é o grande objetivo do investimento dele. Se ele quer comprar um imóvel, ele quer comprar alguma coisa daqui a 6 meses, ele está colocando a reserva de emergência dele. Então, eu preciso separar o dinheiro do cliente para poder entender a necessidade dele e fazer uma orientação mais adequada. A gente resume o mercado financeiro, quando a gente fala em recomendação de investimento, a um perfil conservador, moderado e agressivo. E, na verdade, cada cliente tem uma necessidade diferente do outro. Como eu comentei, assim, você pode ser um cliente agressivo, mas se você tem uma necessidade de liquidez num curto espaço de tempo, você não pode arriscar esse recurso. Então, entender a necessidade é um ponto fundamental, né? Eu trabalhei em banco aí durante 20 anos, era algo que a gente tentava embutir dentro dos grandes bancos. É muito difícil fazer isso, porque por conta de meta, né, por causa do objetivo do próprio gerente, enfim, é muito mais difícil você ter empatia para entender a necessidade do cliente quando você tem um objetivo para fazer uma recomendação. Então, entender é fundamental, orientar depois disso, né, que eu entendi, eu faço orientação, implementação e principalmente o acompanhamento. Mais uma vez, a Selic, a gente acreditava em crescimento do Brasil de 3% no início do ano, hoje nós estamos falando em queda de PIB de mais de 6%. Né? Então, se você não conseguir monitorar, se você não tiver alguém que acompanhe seus investimentos,
Você não vai aproveitar as oportunidades que o mercado gera no momento de crise. Todo mundo fala que crise gera oportunidade, né? E a gente viu, nossa, um monte de oportunidades passaram na nossa frente. Alguns clientes a gente conseguiu, entendeu essa oportunidade e atendeu a nossa recomendação. Outros, o que é absolutamente comum, ficou receoso, né? Ah, não, deixa a pandemia passar para eu tentar realocar em risco. Quando a pandemia passar, a bolsa vai estar a 120, 130 mil pontos, né? Então, a oportunidade de comprar é agora, ou a melhor oportunidade já foi um pouco mais para trás, mas ainda tem preço, ainda tem muitos setores que ficaram para trás, que ainda tem bastante prêmio, tá? Falando um pouquinho da XP em investimentos, ela tem uma plataforma que a gente chama de plataforma aberta, ou seja, eu distribuo todos os produtos, né? Quando você compra um produto XP, na verdade, quando você entra na plataforma XP, né, você não necessariamente está comprando um produto XP. Eu posso distribuir fundos da Verde, fundos da Adam, fundos da RX. Então, são assets independentes que estão dentro da nossa plataforma e a gente distribui isso. São mais de 400 fundos, mais de 140 gestores independentes que a gente distribui. Fundos imobiliários, na renda variável tem ações, futuros, opções, operações de hedge, e na renda fixa, títulos públicos, tem títulos privados de grandes bancos, tem o LF de Santander, de Safra, de Itaú, temos também CDB de bancos médios, né, BMG, Inter, que conseguem remunerar mais o seu capital com o risco adequado, até porque você tem um fundo garantidor de crédito até 250 mil, você não tem risco de crédito, né? Sempre lembrando que quando você compra um ativo, né, se for um ativo, um título público federal, você está correndo risco federal, risco governo. Se você estiver comprando um CDB de um banco, você está correndo o risco daquele banco, né? E no sistema financeiro, no mercado financeiro, você tem um fundo garantidor de crédito que te garante até 250 mil reais por operação, por CPF, né? Cenário econômico, falando um pouquinho de pesquisa Focus, saiu na segunda-feira, só o data sempre sai, a coleta acontece até sexta-feira da semana e toda segunda-feira é publicado essa coleta de dados, por isso que ela sai sempre com data de sexta-feira, mas a publicação acontece na segunda-feira às 8 horas, 8h30 da manhã, né? A gente publica isso nas nossas redes sociais para poder ajudar aí a vocês a terem acesso a essa informação. São informações interessantes, né, que a gente tem para poder construir uma história do mercado, né? O quanto que a média do mercado precifica IPCA para o final do ano. Aqui ele está falando o seguinte, né, que nós estamos na 13ª semana de queda na projeção do IPCA para 2020. O que isso significa? Se eu tenho uma meta de inflação, por exemplo, de 4%, que é a meta do Banco Central, e eu tenho uma queda na inflação, projeção de inflação no final de 2020, primeiro o sinal de alerta, me abre espaço para queda de juros, né? Esse é o primeiro grande sinal de alerta. Eu tenho projeções de queda na inflação. Lembrando que o Banco Central ele tem meta de inflação, né? O mandato que o Banco Central, que o presidente do Banco Central tem, ele é meta de inflação, ou seja, o grande objetivo do presidente do Banco Central é deixar a inflação mais próximo possível do centro da meta, que hoje é de 4%. Então, nós estamos bem abaixo do centro da meta, até porque o mês de maio nós tivemos deflação aqui no Brasil, né? Porque acabou a demanda, você não tem como reajustar preço, teve que reduzir preço, e aí teve a queda. Quando você pega o PIB, mais uma vez, 17ª semana de redução, né, de piora na projeção de PIB. Você vinha aí há 4 semanas atrás com PIB de 4,11, de uma semana atrás de 6,25 e agora com 6,48, 17ª semana de queda na projeção do PIB, né? Então, assim, tá até aqui o mercado está precificando um pouco pior do que a própria XP, trabalha com 6% de queda. Dólar, 5,40, a gente chegou com dólar perto de R$6, isso foi uma discussão bem interessante no mercado, né? O dólar vai para 8, o dólar vai para compra dólar, lá 6 a 5,98, né? Não tem como saber, é impossível saber. Eu estou falando dos maiores analistas que eu lia, ninguém imaginava que o dólar ia perder R$5 agora, recentemente, como perdeu. O que acontece é fluxo, né? O que manda no mercado é fluxo.
Quando você projeta dólar, você está olhando muito taxa de juros em relação ao resto do mundo, você está olhando muito qual o risco que você tem no país, né? Qual o risco que você tem de default, de calote no país. Isso está também atrelado à taxa de juros. Então, quando você olha muito o câmbio, é difícil. O que manda no câmbio é fluxo, né? Então, chegou quase a R$ 6. De repente, como vinha uma enxurrada de dólar para o Brasil, né, muito para compra de bolsa, a gente vai falar um pouquinho lá para frente, e aí o dólar despencou. Né? Estruturalmente, a gente acha que o dólar vai para 4, acho que não. Uma taxa de juros com essa diferença de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, a gente não tem condições de ter uma taxa de câmbio muito depreciada. Então, mas esses movimentos sazonais e fluxo, essa volatilidade aí no câmbio, ela vai acontecer, tá? Porque nós nunca tivemos uma diferença tão baixa de taxa de juros americana com taxa de juros brasileira. Taxa de juros americana, 0. Hoje você aplica lá, você vai pegar título há 10 anos, aí você pega um e pouquinho. Taxa de juros no Brasil está 3 e vai para 2,25 pelo menos, né? Já tem analistas falando em menos do que isso. Então, qual a diferença? Bom, eu prefiro aplicar no Brasil, né, a 2,25 ou nos Estados Unidos, que eu vou ter uma taxa mais estável, né? Eu tenho uma moeda forte. Então, essa diferença de taxa de juros aqui no Brasil vai pressionar o câmbio, não tem como. O que vai acontecer, como aconteceu esses dias, foi um fluxo muito forte de dólar entrando no Brasil. A gente vai mostrar lá, essa alta de bolsa, ela foi feita por brasileiro, mas agora entrou um componente novo, o estrangeiro voltou a comprar Brasil. E aí você vê o câmbio nesta queda forte que aconteceu. Tá? Então, é absolutamente normal. Em termos de Selic, eu comentei de 2,25, que é o que a gente imagina na próxima reunião do cupom. A Selic só volta na casa de 6% lá para 2023. Né? O que a gente percebe aqui, quando você olha IPCA, projeção de IPCA 2021, 3,25, 2022, 3,50, é o que imagina aí rodando isso de IPCA. A meta de IPCA lá para 2021 vai estar 3,75 e 2022, 3,50. Então, lá na frente, dentro do centro da meta. Ou seja, a Selic só volta a patamares de 6% na projeção da pesquisa Focus lá para frente em 2023. Ou seja, são 3 anos. Se você faz um pré de 3 anos a 6,5%, você vai ganhar anualmente 6,5%, enquanto aqui você vai ganhar de 2,25% na média até ela chegar a 6% lá no final de 2023. Então, você percebe que tem muito prêmio aí em taxas pré-fixadas, em taxas atreladas à inflação. Tá? A XP trabalha com uma recessão, aí, uma queda do PIB de 6% para 2020, 2021 uma alta aí de 2,25%. Então, a pesquisa Focus já trabalha com PIB mais acelerado para 2021, 3,5%, né? Quer dizer, uma recuperação um pouco mais forte. A XP trabalha com uma recuperação mais moderada aí para o ano que vem. A IPCA um pouco mais baixo para 2020 do que trabalha a pesquisa Focus. E quando a gente olha a inflação para 2021, está um pouco mais aderente com a média de mercado. E aí o câmbio do 5,40 contra 5,50 é praticamente a mesma estimativa aí que a XP trabalha em relação ao mercado. Tá? PIB aqui, da projeção de PIB de 2020 a 2021, pior momento, acho que isso é inequívoco, nós estamos vivendo o pior momento da crise. Então, o segundo trimestre, que acaba agora em junho, ele é o pior momento, a gente vai ver afundar aí a economia em 14,6%, aqui no Brasil, por conta muito da quarentena e os estados abrindo, as cidades abrindo para o comércio, mesmo com a elevação aí da Covid-19, mesmo com a elevação da contaminação, mas chegou no momento que não tem muito o que fazer, agora é tentar restringir o máximo possível, tentar, na verdade, ter um controle com máscara, com lavar a mão e tudo mais, e começar uma reabertura gradual aí da economia, mas estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo o pior da crise agora nesse segundo trimestre. Terceiro trimestre vai piorar menos, na verdade, vai cair menos, mas ainda a retração, e só volta a melhorar lá para 2021.
só volta a crescer aí primeiro trimestre, segundo trimestre, aí com um crescimento já mais forte, que deve puxar o crescimento do ano inteiro. Já se você pega a projeção de crescimento dos Estados Unidos, você tem uma projeção de crescimento já no último trimestre do ano. Então, porque o ciclo da pandemia, né, que ela veio da China, entrou na Europa, e aí a América, e aí veio para a América do Sul, ela tem um ciclo diferente, né, que ela aconteceu, e os Estados Unidos já começa uma recuperação um pouco mais forte já a partir do próximo trimestre, tá? Quando a gente olha o cenário global, eu tenho o quê? Um cenário de crescimento baixíssimo, né? Uma recessão. A cada dado a gente vai ver o tamanho da recessão. É muito difícil você conseguir prever qual o tamanho dessa recessão. Você vê dados saiu dado na Alemanha, dado industrial, muito pior do que se imaginava. Sexta-feira saiu dado de emprego nos Estados Unidos, muito melhor do que se imaginava, que ajudou também a favorecer ativos de risco no mundo todo. Então, agora é um exercício bastante difícil de você encontrar. O que está acontecendo muito é um estímulo fiscal muito grande. Quando você olha o tamanho do estímulo fiscal que entrou no mercado, né, que entrou nos grandes players, né, que ela entra, fica à disposição, na verdade, de quem tem dinheiro, você passa a ter mais dinheiro, o que ele faz? Ele vai buscar ativos, ele vai buscar taxa de juros, ele vai buscar rentabilidade nesse dinheiro que ele tem, né? Então, e aí, normalmente, ele compra ativos de risco, principalmente depois daquela queda aguda que nós tivemos. Juros baixos em vários países, você vê Estados Unidos com juros zero, Europa com juros negativos, Japão com juros negativos. Então, uma situação bastante de taxa de juros no mundo todo. A gente fala em 2,25 aqui, é muito acima da média do restante dos países, principalmente os países desenvolvidos. Então, a busca por taxa de juros, né, por yield, ela vai ser grande. E aí, como você tem muito dinheiro, muito capital e poucos ativos, você vai ter corrida para ativos de risco, como aconteceu com bolsa de valores. Não significa a economia vai retomar na mesma velocidade, mas o mercado tem dinheiro na mão, você vai comprar ativos que estavam baratos e ativos de risco como bolsa é um ativo desse, tá? O dólar forte, né, ele faz um diferencial bastante grande, porque a retomada do crescimento dos Estados Unidos vai ser mais forte, vai ser mais rápida. Os números dos Estados Unidos eles surpreendem para cima, os números da Europa surpreendem para baixo, né? Então, você vai ver um crescimento mais forte. O pacote que o governo americano colocou foi bem grande. Aí, agora ele lançou essa semana um pacote para pequenas empresas também, que foi bem interessante. Deve ajudar muito forte a recuperação. Nos Estados Unidos, a destruição de emprego é muito rápida, né? Porque a lei trabalhista é muito mais branda, né? E a recuperação é muito rápida, né? Na taxa de desemprego que saiu na sexta-feira, foi um erro de 10 milhões de empregos, né? Se esperava aí uma redução de 7,5 milhões de emprego e veio um aumento de postos de trabalho de 2,5 milhões de postos de trabalho. Então, um erro aí de 10 milhões de postos de trabalho é bastante coisa. Então, por isso que eu falo que está bastante difícil de você prever, mas o que a gente percebe claramente pelos dados é que os Estados Unidos vai sair mais fortalecido, ele vai voltar mais rápido aí, vai conseguir uma recuperação mais rápida no mercado. Então, com esse cenário todo, o que aconteceu no mundo todo? Aqui, olhando um pouquinho bolsas em dólar, tá? Quando você for olhar Brasil, claramente, quando você olha assim, sem entrar em detalhe, né? Você vê o que mais despontou negativamente foi o Brasil, né? Em relação a países emergentes. Você pega aqui todos os países, bolsa no ano caiu 8,93, já agora no mês de maio, uma alta de 4,41. Você pega países desenvolvidos, uma queda de 7,94 na média, contra um retorno já de 4,89, né? Claro que isso aqui já contabiliza esse retorno. Países emergentes, uma queda bastante forte, um retorno ainda em maio ruim, ainda não retornou ainda em maio, mas quando você pega e se compara com o Brasil, uma queda em dólar de quase 44%, uma retomada aí de quase 10% no mês de maio. Claro que melhorou muito, como o dólar caiu bastante e a bolsa recuperou, quando você faz essa conta de bolsa em dólar, ele melhorou bastante essa conta. Mas só para vocês terem uma ideia do tamanho da queda que a gente sofreu aqui na bolsa brasileira, e isso tornou os ativos brasileiros atrativos, o que trouxe capital estrangeiro, tá? Então, aqui, Reino Unido também teve uma queda bastante forte. O Reino Unido, além da definição do Brexit que aconteceu, ela já vinha com essa indefinição, a pandemia também foi bem forte lá.
a zona do euro com 17 de queda, 6,45 de recuperação, enfim, você vê os países, mas o Brasil claramente despontando aí como o pior país de desempenho nesse cenário todo, né? Por que a gente foi pior, né, nesse desempenho? Porque a gente vinha passando por um reajuste das contas públicas, né? Aprovamos a reforma da Previdência no ano passado com um ganho em 10 anos de 750 bi. Nós gastamos na pandemia muito mais do que isso, né? Ou muito mais ou pouco mais do que isso. Neste ano nós vamos gastar. Ou seja, toda a economia gerada em 10 anos pela reforma da Previdência foi nesse ano. É verdade que se você não tivesse feito a reforma, seria uma situação muito pior. Então, a parte reformista que a gente vinha tendo, essa agenda reformista, precisa ser retomada o mais breve possível para a gente sinalizar um controle nas contas públicas mais forte. Então, a gente tem uma conta pública muito ruim, né? A gente tem um déficit fiscal gigante, né? Uma dívida PIB bastante elevada, na casa de 90% do PIB. E você, além disso, tem um risco político, né? Que é os poderes brigando entre si ali e um risco político bastante forte, o que dificulta muito a retomada da confiança no investidor em voltar a investir no Brasil. Por isso que a nossa queda foi bem pior do que as demais, tá? Espera só um pouquinho. Aqui um outro slide que mostra bem interessante como essa crise foi uma crise completamente do coronavírus mesmo, uma crise focada aí na pandemia. Você olha aqui o número de casos, né, confirmações diárias, né, de Covid por dia, e você olha aqui nesse gráfico vermelho o índice VIX. O que é esse índice VIX? É um índice de volatilidade da Bolsa Americana. Quanto mais alto o índice VIX, maior a volatilidade, ou seja, maior o nível de risco. Na prática, significa assim, quanto mais alto o índice VIX, maior a queda do índice SP500, tá? E o nível de volatilidade muito grande, o nível de oscilação muito grande. Então, o índice VIX ele foi muito aderente à curva de novos casos do Covid-19, ou seja, foi uma crise totalmente causada, com caso de efeito, por conta da pandemia. Fica bastante claro aqui que agora que está diminuindo o número de casos novos, né, de Covid, o índice VIX está voltando para patamares mais normais, né, que ele trabalha mais perto de 20, 14, 15, está agora na casa de 26, então, mas ele chegou a 85, né, então foi uma elevação muito grande. Isso ele é conhecido no mercado financeiro como o índice do medo. Quanto mais alto ele tiver, mais tensão você vai ter no mercado. Ele é uma forma que a gente usa muito para medir se a gente está tendo um sintoma de aversão a risco no mercado ou reversão de tendência mesmo, e ele mostrou uma elevação que ele não mostrou nem em 2008. Em 2008 ele chegou perto de 80, mas aqui ele bateu 85, o que é muito, né? Para quem trabalha na casa aí de 15 a 20, é muito. Então você vê claramente que o que gerou esse aumento de volatilidade foi exatamente a pandemia. Quando você olha o Brasil em relação ao restante de vários países, principalmente da Europa, você vê novos casos diários em todos os países caindo diariamente, inclusive nos Estados Unidos, e você vê aqui no Brasil, na verdade, uma curva ascendente ainda, e mesmo com tudo isso, né, troca de ministros, mas no meio de uma pandemia, você ter 2 trocas de ministros da saúde, você vê uma elevação dos casos e, mesmo assim, a gente fazendo aí uma reabertura gradual da economia, que tem que fazer, até acho que tem, mas não sei se a gente entrou em quarentena mais cedo e ninguém aguentava mais a quarentena e acabou saindo um pouco mais rápido. Eu sei que o efeito que a gente imaginava ter na curva, né, de elevação do Covid não aconteceu. A gente está numa situação ainda bastante grave nesse sentido, né? Mas os governos estão decidindo reabrir exatamente por conta do sufocamento aí da economia real. Agora, a gente pensa o seguinte, né? Com todo esse cenário que eu tracei, o Brasil numa situação muito pior do que o restante do mundo, né? Com a gente ainda numa elevação de casos de Covid, né? Pandemia ainda não chegando no auge aqui no Brasil. Você tem regiões diferentes, com situações diferentes.
da pandemia. Você vê a Bolsa sair lá de 62 mil pontos, 61 mil pontos, chegando a 93, 94 mil pontos recentemente. Né? Hoje parecia que ia ser um dia de realização mais forte, acabou fechando em queda, mas uma queda bastante moderada. Então, você com Bolsa aí já chegando, flertando aí com 100 mil pontos. O que explica, né, esse retorno? Pô, eu não consigo ver luz no fim do túnel, a Bolsa está bombando. Então, o primeiro grande ponto é exatamente o que eu falei. Né? Primeiro, o mercado financeiro ele trabalha com projeção. Ele não trabalha com o que está acontecendo hoje. Ele está olhando a China, ele não está olhando o que está acontecendo no Brasil. Né? Está olhando como é que a China passou, que foi o primeiro caso, como é que a China conseguiu retomar as suas atividades. E aí você vai olhar a Europa, que já está começando também a reabrir, olha os Estados Unidos, fazendo uma reabertura também parcial. É isso que o mercado financeiro enxerga. Então, por esse motivo, você vê que é uma crise com começo, meio e fim. Né? Você pode se discutir, vai ter um novo normal, não vai ter, ou qual vai ser esse novo normal. A nossa percepção é que, claro que você vai ter mudanças, né? O home office acho que está praticamente instalado aí no Brasil, o que é bom, né, para tirar trânsito, para diminuir aí a lotação em lugares, em lajes corporativas, mas vai atingir alguns setores, por exemplo, setor de lajes, né, de aluguel. Então, você vai ter uma vacância maior, né, você vai ter mais disponibilidade de espaço nesse curto prazo. Então, você vai ter efeitos, né? A companhia aérea vai demorar mais para voltar, por medo das pessoas em viajarem? Acredito que sim. Mas o que fez voltar aqui mostra um pouquinho da participação dos investidores na Bolsa Brasileira. Esse dado aqui é um dado já recente, dado de maio. Você olha investidores individuais, que somos nós, pessoas físicas, aplicando, ela tem uma representatividade hoje no mercado, na Bolsa de Valores, de 23%. Tá? Essa representatividade era muito mais baixa. A gente tinha no passado uma quantidade de 500 CPFs ativos no mercado, na Bolsa Brasileira. E entra ano, sai ano, entrava investidor e saía investidor na mesma velocidade, porque a taxa de juros era muito alta, por que eu vou correr risco na Bolsa? Hoje, essa pandemia, essa crise, ela mostrou algo novo para a gente, que foi a quantidade de CPFs ativos no pior momento da Bolsa, ele foi aumentando, ou seja, o brasileiro comprou Bolsa em baixa, que era normalmente o que ele não fazia, né? Ele esperava a Bolsa cair, naquele pânico todo, vendia ali, né? Ou comprava a Bolsa em alta e vendia a Bolsa em baixa. Então, a gente viu um movimento ao contrário nessa pandemia. A gente viu quando você estava lá perto, lá dos 65 mil pontos, a quantidade de CPFs ativos na Bolsa aumentando significativamente, o que ajudou a puxar a recuperação. Então, primeiro ponto, a gente tem aqui um investidor, ou pessoa física, mudando muito o seu perfil, né? Mudando bastante o seu perfil de risco, até pela necessidade de Selic baixa. Né? Eu não tenho mais 1% de taxa de juros ao mês. Eu tenho hoje uma taxa de juros ao mês que vai rodar 0,24%, 0,25%. Então, quando eu vejo prêmio em bolsa, ou seja, Itaú tradeando a 50% do valor com desconto, Banco do Brasil, Petrobras caiu para 1/3 do valor dela, chegou a 30, chegou a bater R$10. O investidor individual entendeu que era essa uma oportunidade e veio comprar a bolsa. Isso fez com que a bolsa recuperasse já mais no curto prazo. O institucional também começou a aumentar o nível de compra em bolsa, né? Os fundos começaram também a aumentar a compra no mercado financeiro. Mas, principalmente, esse último movimento que a gente viu agora no final do mês de maio, e agora já a gente vê isso no mês de junho, é o estrangeiro, capital estrangeiro, que representa 48% do movimento de maio, foi de capital estrangeiro. A gente olha, finalmente o capital estrangeiro voltou a olhar para o mercado brasileiro. Desde a eleição do Bolsonaro, a gente só vê saída gradativa aí de capital estrangeiro do mercado acionário brasileiro. E a gente viu uma recuperação agora, né, acontecendo, que esse gráfico aqui mostra bem isso. Então, aqui, esse azulzinho mais escuro mostra o saldo de todos os meses no mercado secundário, né, que é o mercado que nos interessa, o saldo de todos os meses do capital estrangeiro. Você percebe aqui, claramente, aqui em janeiro, uma queda muito forte, em fevereiro, uma queda em março muito abrupta, o que fez com que a Bolsa derretesse ainda mais forte. Aí, em abril, já foi uma queda já muito menor, maio também, e esse mês de junho, ele já está positivo em 3 bi 140, ou seja, o
capital estrangeiro está gradativamente voltando para o Brasil e como a porta de entrada é pequena, você pode ver bolsa para cima, tanto que a XP acabou de fazer a revisão da projeção do índice Bovespa para o final do ano para 112 mil pontos. Tá? Os ativos brasileiros, olhando aqui visão acumulado de maio, né, de 2020, a bolsa caindo ainda 24%, ou seja, tem espaço grande para voltar perto de 130%. Quando você olha o dólar, uma alta de 32%, mesmo com a queda recente, ele ainda é um ativo extremamente valorizado aqui no momento. A inflação, na verdade, com deflação, mês de maio, uma deflação na casa de 0,60 e acumulado no ano 0,35, por isso que a gente imagina uma inflação bastante baixa ainda esse ano. O CDI rodando a 1,56 no ano, é por isso que você vê muito investimento negativo, né? Quando a gente tinha uma taxa de juros que no acumulado em maio estava perto de 4%, se você tem uma oscilação em cima desses 4%, né, que é a chamada taxa de livre de risco, eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, quando você tem uma oscilação, se você cai lá um pouquinho, uma volatilidade de 1,5, isso não fica negativo. Quando você tem uma taxa de juros de 1,56 acumulando em maio, né, se você cai 1,56, mais do que isso, já está negativo no ano. Né? Então, é muito comum você ver rentabilidade negativa dentro da sua carteira nesse período de juros baixos. Tá? Poupança 70% do CDI, então fica bem mais prejudicada ainda mais. SP500 aí chegando a 3.044 pontos, mas com uma queda aí de 5,77 no mês de maio. Desculpa, aqui não é maio, aqui é acumulado no ano, então o S&P praticamente aí não existe mais crise para o mercado americano, já recuperou quase tudo que perdeu. Bolsa europeia com 18% de queda. E o índice VIX, que eu comentei, né, que é o índice do medo, que eu fiz a correlação lá com o número de novos casos de coronavírus, aí ele subiu este ano quase 100%, porque ele estava aí na casa aí de 23%, 24% no começo do ano, desculpa, 13% a 14% no começo do ano, e foi aí para 27,5% e chegou a 85%, né? Então, quanto maior, pior para esse índice, tá? Então, recomendação de investimento com todo esse cenário. Primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é o que a gente chama aí de taxa livre de risco, que é exatamente a nossa Selic. Que é o seguinte, tudo que eu vou pensar em qualquer tipo de investimento, eu tenho que olhar qual a taxa de juros. Se eu não quiser fazer nada com o meu capital e quiser ter uma rentabilidade segura, sem oscilação, eu vou ganhar hoje, com a Selic de hoje, 3% ao ano. Com a Selic da próxima reunião do cupom, 2,25% ao ano. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade aí mensal 0,20, 0,22 no máximo, né? Então, quando você tira imposto de renda, isso vai para 0,18, algo parecido com isso. Então, o ponto é qual a expectativa que eu tenho de rentabilidade para os meus investimentos. Se eu estou satisfeito com essa rentabilidade que a Selic me proporciona, maravilha, né? Vamos seguir aí a Selic e aí a gente faz uma LFT, compra aí um tesouro direto atrelado à Selic e tudo bem. Se eu não estou satisfeito com essa rentabilidade e eu quero buscar mais retorno, aí eu tenho duas opções. Ou eu vou comprar mais risco, eu vou aceitar um pouco mais de oscilação, e essa crise veio para mostrar isso, ou eu vou comprar, ou vou ter que abrir mão de liquidez. Então, eu vou ter que alongar mais meus investimentos. Tá? Então, são essas duas opções que a gente tem hoje para aumentar a rentabilidade em relação à taxa a Selic, a nossa considerada taxa livre de risco. Então, se eu quero ganhar mais do que 3%, eu tenho que fazer isso. Ou eu vou abrir mão de liquidez, ou vou aumentar a mão na volatilidade e aceitar um pouco mais de oscilação. E aí, cada um dentro do seu perfil. A gente viu bastante isso na Aspen, o cliente, pelo incômodo da taxa de juros chegar lá embaixo, a gente viu muito cliente comprando e aumentando a mão em risco mais do que aguentaria. Quando veio a pandemia, sofreu, né? Sofreu bastante. E aí, muitas vezes, você sai do jogo, você cai 30% do seu capital, né? Você está em renda variável, caiu 30%, aí você sai do jogo e vai comprar Selic a 0,25 ao mês. Você vai levar 20 anos para recuperar o capital que você tinha. E quando daqui a 20 anos, aquela ação ou aquele índice que você tinha vai estar 10 vezes mais alto do que você tem hoje. Então, o investidor brasileiro está começando a aprender, né? A gente viu
muito brasileiro comprando bolsa a 65 mil pontos, a quantidade de CPFs ativos na bolsa aumentou, mas a gente precisa ter essa educação que a gente vai viver com taxa de juros baixa um período bastante longo de tempo, na nossa percepção, que a taxa de juros baixa veio para ficar. A gente vai começar a parar um pouquinho de falar em percentual do CDI e falar muito mais em taxa nominal, porque eu falar que eu ganhei 102% do CDI, que foi 0,25%, né, 102% de nada é nada, né, 115% de nada é nada. Então, a gente vai começar a falar muito mais em taxa nominal do que em percentual do CDI, que como é feito lá fora há bastante tempo, exatamente por esse cenário de taxa de juros baixa. Quando a gente olha um pouquinho aqui do mercado até agora, se a gente olhar os índices, né, eu mostrei aqui esse CDI 1,54 de alta, é ele que faz, com um CDI tão baixo desse, tudo que eu vou medindo, quando eu falo de oscilação, né, de risco, é sempre em relação a essa taxa, né? Que a gente olha o CDI, mas o CDI é primo muito próximo da Selic. Ou seja, quando eu estou falando do CDI, estou falando de Selic. Tudo que eu vou olhar 1,54 no ano me satisfaz? Se satisfaz, é fácil. A gente faz uma LFT, faz um título público, faz um CDB a 100% do CDI, mantém liquidez e você está satisfeito. Se a sua expectativa de rentabilidade for maior do que esse 1,54, né? Eu estou falando acumulado até maio, essa taxa, tá? Então, eu estou falando em 5 meses, a gente tem uma taxa acumulada de 1,54, aí você tem que correr mais risco, você vai ter que ir para outros ativos. E aí você vai pegar aqui um índice de pré-fixado, aí, com uma taxa anualizada de 4%, mais um retorno no mês aí de 1,42%. Você vê o IMAB, né, que é um título de inflação, rendendo negativo no ano, com 3,64%. No mês de maio, já acumulado uma alta de 1,52, né, que é esse ativo aqui. Você olha aqui um índice de multimercado da Ambima, a média de multimercados é uma média mesmo, porque você tem vários tipos de multimercados, né, de baixa, alta, média, vol. Você olha uma taxa dessa da Ambima aí, com uma queda de 2,89, com uma alta de mais de 38, quer dizer, demonstrando claramente uma recuperação. Quando você olha o índice Bovespa, né, dividindo um pouquinho o índice Bovespa caiu 24,42%, recuperou em maio 8,57%. Quando você olha os dividendos, que normalmente ele não cai mais, né? Normalmente os dividendos é uma carteira mais defensiva, mas ela caiu muito próximo com o índice Bovespa. Mas small cap, que era de se esperar, caiu mais do que o índice Bovespa, aí caiu 30%, uma recuperação de 5,07%, né? Então tem prêmio em small caps, né? Quando a gente olha para frente, tem bastante prêmio ainda nesse setor. Aqui também o S&P aqui parece uma alta de 28%, porque ela chama sem hedge, né? Ou seja, ela não é dolarizada. O efeito dólar faz a diferença aqui no Brasil, quando você olha S&P. Então, teve uma alta de 28%, mesmo com toda a queda lá que caiu, o dólar se valorizou muito mais em relação ao real do que a queda do S&P. Índice VIX, né, para quem tem fundos imobiliários, esse é um índice que reflete a média de fundos imobiliários, está com uma queda no ano de 16,88, uma alta aqui de 2,08, ouro 14,08, ouro aqui em dólar, né? Quando você olha o ouro em reais aqui 53 contra 1,94 de alta, e o petróleo, que foi uma queda absurdamente alta, né, tanto em dólar como em real, uma recuperação também bastante forte acontecendo, tanto em dólar como em real, bem forte. Então, olhando esses ativos aqui, a gente tem uma boa noção que se eu quero ganhar mais do que 1,54, eu vou ter que correr algum tipo de risco. E como é que eu faço essa corrida para o risco para poder aumentar a minha rentabilidade? Eu comentei lá atrás que eu tenho duas formas, uma é aumentar o risco, a outra é aumentar o prazo. Aqui demonstra que assim, a gente, mesmo para papéis de renda fixa, a gente teve muito prêmio na renda fixa. Você vê uma taxa, um percentual do CDI, que lá em junho do ano passado estava em torno de 105, mesmo emissor, 112, 114% agora. Né? Você pega IPCA, pagou no 1,8, chegou a 3,1, que aqui é IPCA mais taxa de juros. Pré-fixado teve pouco prêmio aqui, né? Em 24 meses, mesmo em 36 meses, sai de 6,3 para 6,7. Mas quando você pega em 36 meses, você sai de 104% para 117% do CDI. Né? E uma taxa de inflação mais uma taxa de juros pré aqui, uma
fixa, de 2,4 saindo para 3,5 na máxima aqui no mês de março. Ou seja, mesmo você não querendo comprar risco de volatilidade, se você abrir mão de prazo, você consegue taxas mais atrativas do que a taxa de juros agora. Né? E aí eu já fiz isso na outra live, mas é um pouquinho de como você reage a um cenário desse. Você investiu na bolsa, o primeiro mês você perde 23% do seu patrimônio. Então, o que você faz? Né? Você compra mais, você mantém ou você resgata. Né? Aí, no mês seguinte, você vai lá e toma mais 24% na cabeça. Eu te falo que 90% das pessoas físicas, no passado, nesse cenário do segundo trimestre, porque eu estou falando de 2 trimestres, são 6 meses, né? Fechando com quase 50% de queda, normalmente a pessoa sai. Ela não tem paciência de esperar voltar. E aí você vê o primeiro trimestre de 2009, esse aqui é um reflexo da crise de 2008, a gente vai falar um pouquinho da crise de 2020 agora, mas você vê no primeiro trimestre de 2009 uma recuperação já de quase 9% da Bolsa, aí o segundo trimestre 25%, terceiro trimestre 19%, quarto trimestre 11%, e aí o primeiro mês de trimestre de queda foi o primeiro trimestre de 2010, né? De 2010, é isso mesmo. E daí você sai lá com 67 mil pontos, um ano e pouquinho depois você está com o mesmo 67 mil pontos. Muita gente vendeu no auge da crise. Né? Aqui ainda você vendia, se você pegar de 67 mil pontos, né, para o que a Bolsa foi, ela praticamente dobrou de tamanho, né? Depois dessa crise, né? Ela foi para 120 mil pontos, então ela dobrou praticamente de tamanho. Mas muita gente resgata aqui no quarto trimestre, no pior momento da crise, e aí você vai para a taxa de juros e vai recebendo lá. Na época aqui ainda que você tinha 1% de taxa de juros ao mês, hoje você não tem mais, né? Então essa é a conta que a gente tem que fazer. Olhando a crise atual, queda do índice Bovespa de 48% de topo a fundo, já uma recuperação bastante forte de 61 mil pontos para 97 mil pontos, flertando com 100%, e aí a 22% da topo histórica. Quando você olha Estados Unidos, mesmo cenário, uma queda de 35% de bolsa. Quando você olha o que falta para topo histórico, 4,57%. Né? Nos Estados Unidos tem um índice chamado Nasdaq, que é o índice de tecnologia, ele já bateu máxima histórica. Ele já está acima do topo antes da crise. E aí você vê a Bolsa Europeia, uma queda um pouco mais profunda, 40%, e aí falta um pouquinho mais para a recuperação, então, de 14%. Ou seja, o que eu estou falando é que o mercado financeiro, ele praticamente voltou, né? Principalmente o mercado americano, que praticamente voltou a níveis de preço antes da pandemia. Então, para o mercado financeiro lá, a pandemia ficou para trás, já em definitivo. A Bolsa Europeia tem um pouquinho de recuperação e a nossa Bolsa Brasileira ainda tem mais um pouquinho para 22%. Agora, na nossa Bolsa, se você olhar setores, tem setores muito mais descontados. Por exemplo, o setor financeiro está mais descontado. Você tem uma recuperação ainda acima de 30% para acontecer dentro do topo máximo, tá? E aí a importância de você fazer um planejamento de longo prazo, né? Essa grande importância que quando você olha aqui a média você pega uma média variável ao longo do tempo, você pega o maior ganho em 3 meses, a maior queda em 3 meses, né? Tirando os agudos da crise, você vê lá, você pode ter uma queda de 20%, você pode ter um ganho de 30%, mas você pode ter uma queda de 20% em 3 meses. Quanto mais tempo você fica, você vai vendo essa oscilação diminuir bastante. Então, a importância de você colocar a renda variável para o longo prazo, ele está demonstrado aqui nesse gráfico. Você diminui muito a volatilidade, muita oscilação de risco, né, a oscilação que você vai ter na sua carteira se você faz um horizonte de investimento a longo prazo. Imagina você entrando na bolsa com R$1 milhão e fala assim, olha, quero ganhar R$300 mil para comprar um apartamento maior. Né, vou usar o dinheiro daqui a 3 meses. Aí você comprou bolsa e caiu 20. Em vez de ter R$1 milhão, você vai ter 800 mil. Né? Você vai ter que comprar um apartamento bem menor do que você queria. Então, não dá para correr risco neste prazo. Você tem que alongar. Essa parte você tem que alongar investimento para renda variável indiscutivelmente. Eu já falei bastante disso na outra live, mas vou retomar um pouquinho esse assunto, que para mim esse é o modelo mais importante
que eu faço isso há bastante tempo e faço recomendação disso também para todos os nossos clientes, que é o rebalanceamento periódico de carteira. Na ASP, a gente trabalha com rebalanceamento trimestral de carteira. Então, a gente faz o rebalanceamento dos nossos clientes trimestralmente. Então, o que a gente faz, na verdade, não é exatamente nesse modelo que eu estou mostrando aqui. Aqui eu estou olhando uma bolsa praticamente em CDI, taxa de juros, e uma bolsa em risco, índice Bovespa, tá? O que a gente faz na verdade, um rebalanceamento desta alocação de carteira. Então, eu entendi lá que você é um perfil moderado, e eu fiz uma recomendação de 30% em pós-fixado, que é DI, atrelado da Selic, enfim, você não vai correr grandes riscos. Essa é a parte mais conservadora da carteira. Sua reserva de emergência tem que estar aqui, é nesse lado que você vai estar. Então, eu faço uma recomendação para você de 30%. E aí, renda variável, por exemplo. A bolsa cai 50%. Essa parte de renda variável foi desbalanceada, né? Porque a bolsa caiu muito mais do que a taxa de juros subiu. A taxa de juros subiu um pouquinho, a bolsa caiu muito. Você não tem mais 10%, você vai ter 7% aqui. O que você faz? Compra a bolsa. A gente vai rebalancear a sua carteira. O que eu faço? Compro bolsa na baixa, né? Então, o modelo que a gente usa é este modelo de recomendação de alocação, tá? Mas para exemplificar isso aqui, eu gosto de dar esse exemplo aqui, que é 3 cenários que a gente está colocando aqui. Primeiro, bolsa caiu e eu vendo na queda. Segundo cenário, eu sento em cima do papel, sento em cima da carteira e deixo correr. Caiu, subiu e deixo andar. E o terceiro cenário, que é eu fazendo o rebalanceamento periódico, né? Nós colocamos um rebalanceamento que a gente utiliza lá na ASP, um rebalanceamento de trimestral, né? A cada 3 meses a gente vai rebalancear a carteira dos nossos clientes. Então, quando eu olho esse cenário, vendendo na queda, sem rebalanceamento e com rebalanceamento de carteira, olhando aqui um saldo inicial de 100, né? 100 dinheiros, né? Eu começo com 50-50, coloquei, o que é uma carteira extremamente agressiva, tá? Não é uma carteira que a gente recomenda lá, mas só para exemplificar. 50-50, eu tenho um saldo de 100 no total. Primeiro trimestre, variação de taxa de juros, alta de 1%, queda de 50% em renda variável. Você foi para 75 dinheiros aqui, né? Ou seja, perdeu praticamente 25% do seu capital. E aí você não rebalanceou carteira, o que você fez? Panicou aqui ficou com medo, não quero mais, isso não é para mim, eu quero sair de risco, e foi para o CDI. Né? Vou comprar taxa de juros. Aqui eu estou colocando uma oscilação trimestral de 1%, que ela já não é real, tá? A nossa oscilação trimestral do CDI vai rodar em perto de 0,70, 0,75. Então, o que eu estou colocando aqui já é além do que o mercado oferece. Então, 1% de taxa de juros no TRI a gente já não tem mais, no trimestre, né? E aí eu faço a venda do ativo e jogo aqui para R$76, aí eu não tenho mais risco, né? Não corri mais risco, no trimestre seguinte eu aumento um pouquinho o meu saldo, mais 1%, R$77, ou seja, 77 dinheiros aqui, né? Comecei com 100, terminei 3 trimestres depois com 77. Quando eu não faço nada, né? Sento em cima da mão, não faço mais nada, não vou mais treinar, não vou operar, deixa eu comprar, paro de ver meu saldo, caiu, subiu, e deixa tudo acontecer, você tem uma recuperação muito maior do que se você vendesse na queda. No mesmo cenário, né, o que a gente está fazendo uma projeção de variação aqui de 30% no primeiro trimestre subsequente e mais 30% no outro trimestre. Você vai ter uma recuperação com 93. Então, você começou com 100 e foi para 93,7. Quando você olha a mesma estrutura, mesmos trimestres, mesmo cenário inicial, em que eu faço o rebalanceamento de carteira, você começa com 100, e aí, no primeiro trimestre de queda, o que você faz? Aproveita a queda da bolsa para comprar mais bolsa. O que você faz aqui? Vende essa parte de renda fixa e compra renda variável. Você mantém o mesmo saldo de 75, que todo mundo manteve, né? Só que você aumentou sua mão em renda variável, aproveitando a queda da bolsa para poder comprar mais bolsa. Se caísse mais, compraria mais. E aí, no momento da recuperação, você vai fazer o contrário, né? Então, aqui, eu tenho 37,75 para cada lado, né? Porque eu peguei 75,5, dividi por 2, fiz 50-50, que era o meu perfil de risco, né? Que foi analisado lá atrás. Eu simplesmente vou manter essa lógica, tá? Eu vou manter essa estrutura. Tenho ali um saldo de 75,5
E aí, quando a Bolsa sobe 30% contra 1% do CDI, eu vou para 49,07 contra 38. Já faço 87 de recuperação. O que eu faço com esse 87? Divido por 2. Pego aqui, realizo lucro, né? A bolsa caiu, eu comprei. A bolsa subiu, eu realizei lucro. E aí eu pego esse mesmo dinheiro, divido por 2 de novo, porque eu vou colocar 50%, e aí divido o dinheiro de novo, faço 87,20 total. E aí eu tenho mais 30% de alta na bolsa, mais 1% do CDI, eu retomo o meu patamar até acima do que eu estava lá no início, mesmo com a bolsa ainda não voltando nos patamares anteriores. Eu aproveito a queda de bolsa para comprar mais bolsa. E eu aproveito a alta de bolsa para vender mais bolsa. É muito difícil, gente, é muito difícil mesmo você acertar o topo e o fundo, que é o que todo mundo quer fazer. Não, é muito... Eu trabalho com o mercado financeiro e com renda variável, desde renda variável 98 eu comecei ter acesso, né, à renda variável. O que eu falo é muito, emocionalmente é muito difícil, porque muitas vezes você vai vender bolsa a 100 mil pontos, e aí, um trimestre depois, ela está 130. E você vendeu um pouquinho do seu capital. Você fala, puta, mas se eu não tivesse vendido, se eu tivesse mantido lá, eu ia ter muito mais ganho. Mas você não sabia que ia para 130. Né? Podia ir para 50. Né? O que você tem que fazer nesse rebalanceamento é sempre deixar caixa. Você tem que ter liquidez. Né? Você tem que deixar caixa para você aproveitar as crises. Né? Se você aproveita uma queda de bolsa, uma oportunidade de queda de bolsa para você comprar mais bolsa, né? E aproveita as altas do mercado financeiro, né, do mercado de renda variável, para você poder vender também bolsa. Então, o que eu sempre falo que, assim, se você conseguir colocar o coração na gaveta no mercado financeiro, o que você tem que fazer é disciplina pura. É o jeito que eu faço gestão do meu recurso, tá? Exatamente, e eu uso exatamente esse percentual. Então, o que eu busco na taxa de juros? Eu não estou preocupado se vai dar 102, 103 do CDI. O que eu busco é a liquidez. Eu quero ter acesso ao dinheiro a qualquer momento, porque eu estou correndo risco já na renda variável. E periodicamente, a cada 3 meses, eu faço o rebalanceamento da carteira para poder aproveitar aí. Eu não sei qual que é o topo máximo, eu não sei qual é o fundo. A única coisa que eu sei é que o meu perfil de risco aceita 50-50. Se cair 20%, 50%, como aconteceu aqui, que eu perdi 25% do meu capital, não tem problema nenhum. Eu vou comprar a bolsa aqui, ó. Eu vou comprar mais bolsa aqui embaixo. Eu estou comprando bolsa embaixo. Né? 50% de queda é mais ou menos o que aconteceu na pandemia. Nós tivemos 48% de queda. Na época do coronavírus, da crise de 2008, ela foi mais sofrida do que essa, porque ela caiu no primeiro trimestre 25%, depois ela caiu mais 25%. Ela performou de topo a fundo 60% de queda. Então foi mais agonizante, né? Foi mais difícil. Agora, a retomada, como ela está sendo mais rápida, quem utilizou essa metodologia conseguiu recuperar o capital com bastante tranquilidade e a pandemia já passou para muita gente. É simples fazer isso? Não. Porque você, mais uma vez, você sempre vai ter aquela dor de, puxa, eu podia ter segurado um pouquinho mais. Ou, puta, eu comprei e caiu mais, eu poderia ter segurado um pouquinho mais para comprar. Só que a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. Você tem uma boa noção para onde vai a economia, mas você não consegue prever um coronavírus aparecendo do nada no mundo aí, trazendo uma projeção de PIB do Brasil de 3% de alta para 6% de queda em tão pouco espaço de tempo. Então, esta é a melhor forma de fazer uma boa gestão de investimento. Claro que, mais uma vez, eu não estou falando de 50 de juros, 50 de Bovespa. A melhor recomendação que a gente faz, eu gosto muito mais de falar de classe de ativos do que propriamente de produto, né? E aí eu uso o produto para entrar dentro da classe de ativo, mas o que faz muito mais sentido é a gente estar sempre falando de classe de ativo, entendendo que o pós-fixado, ou seja, é o mais conservador, esse cara eu não quero correr risco, esse cara eu quero com menos volatilidade, eu não estou preocupado se ele vai render 100 ou 102% do CDI, mas eu preciso ter ele mais estável. Eu posso ter uma parcela desse dinheiro de pós-fixado que eu vou colocar em crédito privado para buscar aí 110, 115 do CDI, mas eles também sofreram bastante na crise, né, por causa da abertura do spread dos títulos de crédito privado. Então, eu vou colocar inflação, vou colocar, quer dizer, você diversificar a carteira faz todo sentido. Mas em qualquer cenário de diversificação de carteira, se você não tiver o acompanhamento e não conseguir fazer o rebalanceamento da sua carteira, você sempre vai estar defasado
do que o mercado está apresentando, né? Você nunca vai estar no melhor cavalo, né? Você sempre vai estar atrás, porque o mercado é extremamente dinâmico. Então, se você não tem esse acompanhamento periódico, e muita gente não tem condições de fazer esse acompanhamento, é extremamente comum você pegar um profissional para te auxiliar nisso, né? E aí nós, lá na Aspen, lá estamos à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Eu falei muito, agora vamos abrir para perguntas. Nenhuma? Quando não tem pergunta, ou eu expliquei muito bem, ou ninguém entendeu nada. Achei a explicação fantástica, Cláudio. Acho que foi bem detalhada e talvez não tenha realmente ficado dúvida, não. Foi bom, que bom. Aí, ó, tem uma no chat. Vamos ver no chat. Uma pergunta no chat. Agora. Tesouro direto para retorno de 5 anos, vale a pena? Vale, Adriano. Quando a gente fala em tesouro direto, na prática eu estou falando em títulos públicos, tá? Então, toda emissão de papel, toda emissão de dívida, né? Um título público nada mais é do que a emissão da dívida federal. É o governo dizendo, olha, eu preciso de captar, eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas agora, eu preciso rolar minha dívida ou ir fazer uma nova emissão de dívida. Então, vale a pena para 5 anos? Vale. O grande ponto aí não é se ele é tesouro direto ou não. É qual o indexador que você vai usar. 3 indexadores aqui que você pode usar. Pós-fixado, que é a Selic, né? Então, se a Selic está 2,22, você vai ganhar 2,22 de rentabilidade. Você pode usar o pré-fixado, que eu acho que no momento faz mais sentido, para 5 anos até um pouco mais arriscado. Mas o pré-fixado, você trava a sua taxa em 5 anos. Ou seja, você sabe que você vai ganhar lá 6% ao ano. Você vai ganhar bem mais do que a Selic está hoje, né? Então, faz sentido. Agora, para esse prazo, eu gosto muito mais do título atrelado à inflação, que ele vai te pagar IPCA mais um juros real. Então, você sabe que você vai ter um ganho real acima da inflação durante todo esse período. Então, vale a pena para 5 anos? Vale. Mas não pós-fixado. Vale a pena para 5 anos você fazer ou pré-fixado, que seria a segunda opção, ou para esse prazo eu gosto mais da NTNB, né, que é o título atrelado e vai te pagar IPCA, mais uma taxa de juros real. Tá? Então, você sabe que você vai travar uma taxa de juros real acima da inflação durante 5 anos. Então, vale a pena sim. Tá? Você acha que iremos passar por um bull market? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai voltar para um bull market muito mais rápido do que a gente imagina. De verdade, eu acho até que a gente já começou. Você vê a Nasdaq já batendo recorde. O Brasil, vamos separar um pouquinho o Brasil do resto do mundo, né? Cenário Brasil. Você vê os Estados Unidos vai ter uma recuperação mais rápida, ok, tudo bem, e já está no preço. A Bolsa Americana já voltou a patamares históricos dela. Você vê a Europa com um pouco mais de dificuldade, você vê isso refletido nos preços, né? Você vê o mercado brasileiro, você tem 2 componentes de mais risco. Fiscal, preocupante. Então, retomada da agenda fiscal é muito importante. Mas pelo governo que a gente vê, pela condução da economia, né, pelo ministro Paulo Guedes, a gente sabe que isso vai acontecer. Né? A gente sabe que assim, a pandemia aconteceu, teve que injetar dinheiro público e tudo bem, e fazia parte, tem que fazer. Mas assim que você terminar esse ciclo, você vai diminuir o risco fiscal se as reformas continuarem acontecendo. E outro ponto é o tema político. Esse é um pouco mais delicado, mas assim, até pelo apoio do Centrão aí para o presidente, a gente imagina que você vai ter mais facilidade para passar as reformas. Então, o risco político ele está diminuindo, né? Começou a arrefecer um pouco mais do que a gente vinha 3 semanas atrás, por exemplo. Tá? Então, com a taxa de juros baixa, Cadu, na verdade, eu já não vejo muita opção. Tá? Assim, a pessoa vai ter que correr risco, não tem jeito. Então, eu acredito sim no bull market. Opa, você consegue me ouvir? Sim, consigo sim. Beleza. Na verdade, a pergunta seria mais voltada assim, a gente passou por uma queda histórica e uma recuperação muito rápida,
Mas o meu medo é só de continuar fazendo aporte nesse momento, ou se eu deveria realizar o lucro que eu consegui do momento da queda que eu consegui até hoje, segurar esse, vamos dizer assim, esse montante para fazer um aporte muito maior no futuro, ou essa possibilidade desse bull market que algumas pessoas estão me falando, isso é balela, ou realmente tem algum embasamento que você, com a sua expertise, você consiga dar alguma direção nesse momento, se é melhor fazer um reaporte, realizar o lucro dessa, vamos dizer assim, desses 3 meses de alta, de quem pegou essa onda? O Cadu, assim, a minha resposta ela vai voltar lá na minha explicação lá do balanceamento de carteira, tá? Eu acredito no bull market? Acredito. Né? Eu acho que a bolsa vai oscilar, vai ter dia que vai cair, vai ter momentos de volatilidade, a gente vai ver estresse ainda. Isso, inevitavelmente, você vai ter realização de lucro. Mas, assim, a pandemia, para o mercado financeiro, ela praticamente passou. Né? O auge da pandemia já acabou. Então, o que vai sobrar para o Brasil é um fiscal bastante ruim, mas se eu tiver uma retomada da atividade, na atividade econômica e as reformas, eu consigo melhorar o fiscal, então o primeiro ponto estaria... E aí eu teria a crise política. Se a gente melhorasse esses 2 pontos, com taxa de juros baixa, o investidor ele não tem para onde correr. Ele vai ter que ir para risco. Ou ele vai ter que abrir mão de rentabilidade, ele vai ter que ficar no 0,25 do CDI, que é muito baixo. Para o ano que vem já perde de inflação. Então, por isso que eu acredito no bull market. Mas qual é a melhor solução para isso? Aquele balanceamento que eu recomendei lá atrás, que assim, é muito difícil, porque o mercado ele vai oscilar sempre, para cima, para baixo, você vai ter um trimestre muito bom. E o que você tem que fazer nessa hora? Realiza lucro e rebalanceia a sua carteira. O ponto mais importante que a gente tem que ter na cabeça hoje é entender assim, qual o meu perfil de risco, né? Quanto que eu aceito de volatilidade. Aproveitem a crise para entender se esta volatilidade que aconteceu recente é algo que te incomodou demais ou se você simplesmente dormiu à noite sem nenhuma preocupação. Se você não dormiu à noite, é porque você estava muito exposto a risco. Então, o primeiro grande ponto que você tem que fazer é diminuir a renda variável, aumentar um pouco mais a renda fixa. Então, você faz 50-50, faz 70-30, faz 20-80, faz uma carteira balanceada, né, através das nossas recomendações, mas o que vai te levar para um capital, para um longo prazo saudável, um longo prazo vencedor, é você ir balanceando a carteira, porque você vai aproveitar os momentos de queda para comprar a bolsa na baixa, sem saber, não tem como saber daqui a 3 meses se a bolsa vai estar muito mais baixa, muito mais alta que agora. Eu acho que vai estar mais alta. Mas se tiver mais baixa, eu vou aproveitar esse momento para comprar mais. E se tiver mais alta, eu vou rebalancear a carteira e vender um pouco mais de bolsa em alta. Então, assim, a saída para a sua dúvida é exatamente o que eu expliquei, que é rebalancear a sua carteira periodicamente. Isso é fundamental para você ter ganhos e sair, tira a emoção, você põe o coração na gaveta, tira a emoção do mercado e toca o seu dia a dia aí para que você consiga ter ganhos consistentes aí ao longo da sua vida, entendeu? Essa é a melhor recomendação, indiscutivelmente. Se eu tivesse que apostar no bull market, eu apostaria. Eu acho que a bolsa é muito mais para cima do que para baixo. Eu vejo também, concordo aí com a XP, de 112 mil pontos, acho que é daí para cima. Se as pessoas esperarem a pandemia passar para começar a comprar bolsa, vai comprar 120 a 130 mil pontos. Então, você tem um espaço bastante grande ainda de crescimento. Mas, se você faz um balanceamento trimestral, você vai aproveitar essas oscilações para comprar bolsa em baixa e vender bolsa em alta. Né? Você vai sempre aproveitar essas oscilações para beneficiar a sua carteira. Então, tanto faz se a bolsa vai subir ou cair, o que você vai fazer no final do mês, no final do trimestre, a gente vai fazer uma rodada agora de revisão de carteira no final de junho, lá na ASP. Então, o que a gente faz? Sento eu, a Emília, né, os sócios ali com o assessor, pego a carteira dos clientes e vou fazer esse rebalanceamento que eu estou sugerindo aí para vocês. É isso que a gente faz. Claro que no exemplo que eu dei, eu coloquei 50-50, que é uma carteira arriscada. Mas lá dentro a gente faz um rebalanceamento dentro do perfil de cada cliente. Se ele tem um perfil para risco de 20%, ele está com 14%, compra a bolsa. Se ele tem um perfil de risco para 20%, ele está com 26%, vende bolsa. É assim que é a forma mais... que você não vai depender do seu emocional para administrar a carteira. E aí você fala, mas Cláudio, poxa, mas eu vou vender bolsa, a bolsa pode ir para 120 mil pontos? Pode ir para 120 mil pontos. Se for para 120, você vai realizar um pouco mais de lucro, colocou o lucro no bolso. E aí, a hora que a bolsa voltar para 100 mil pontos, você vai comprar a bolsa embaixo, e aí ela vai subir de novo, você vai vender ela em alta, e aí ela vai cair de novo, você vai comprar embaixo. E aí, trimestralmente, você vai
fazendo o ajuste da sua carteira. Essa é a melhor forma. Primeiro, para você sair do risco, né? Sair da percepção de o que eu vou fazer agora? Está caro ou está barato o índice Bovespa? É difícil, muito difícil dizer. Puxou muito? A economia não está respondendo na mesma velocidade? Bom, eu tenho 17 trilhões de reais aí, inundou o mercado financeiro de dinheiro, procurando rentabilidade com o Brasil com dólar a 6 e bolsa a 70 mil pontos, né? E aí trouxe fluxo estrangeiro para cá, a bolsa subiu. Esse fluxo estrangeiro vai continuar? Difícil dizer. Até acho que sim, até acho que a gente ainda está barato, mas é muito difícil dizer. Por isso que eu falo, a gente tira a emoção da frente e balanceia a sua carteira trimestralmente, né? Eu demorei para conseguir fazer isso, tá, Cadu? Eu confesso que eu demorei bastante tempo para conseguir ter esta consciência de falar, não, agora eu vou ficar na bolsa porque agora a bolsa vai bombar. Eu pego uma revertério. O importante é sempre você ter liquidez para você passar por esse período, né? Você ter dinheiro em renda fixa, né? Nunca está totalmente em renda variável, porque senão você só assiste. Você pega uma queda dessa de 48% de bolsa e você só assiste e não consegue aproveitar a crise, né? Esse que é o mais importante, tá? Ô, Cláudio, tem mais uma pergunta aqui, mas só completando isso que você está falando do rebalanceamento de carteira, acho que é muito importante também você estar falando. A Aspen, nós temos hoje uma mesa de renda variável extremamente ativa, né? E tanto o Luíde quanto o Vitor lá que estão na mesa, você também que estão lá na mesa, né, tocando a mesa lá, se vocês enxergarem uma oportunidade dentro do que o cliente tem na carteira, vocês não tem, né, a mesa não espera esse período de 90 dias para estar fazendo essas sugestões e estar fazendo esse rebalanceamento, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, que é um trabalho diferenciado que a gente tem. Claro, exatamente. A gente sempre aproveita, pode até sobre o seu comentário, sempre aproveita oportunidades. Por algum momento a taxa de juros futuros subiu porque o risco país disparou, e aí tem risco na inadimplência, taxa de juros. Nós chegamos a fechar pré-fixado por 4 anos a 11% ao ano, contra 2,25% de Selic. Essas oportunidades, elas passam no meio da crise, né? Elas vêm, e são dias. Eu falar, né, a gente liga, faz o call com os assessores, faz o call com a mesa, e a gente faz esse trabalho com os clientes. A gente olha a taxa que tem aqui, essa taxa você não vai aproveitar mais, né? Então, assim, estar monitorando o mercado dia a dia é o nosso trabalho, né? É por isso que a gente tem que ter um rebalanceamento de carteira, ter um acompanhamento da sua carteira, né? Que eu falei da nossa proposta de valor. O acompanhamento é fundamental. Se você não acompanha, o que aconteceu se você não recebe ligação de investimento desde 2018, olha o que aconteceu no mundo de lá para cá, né? Tudo que aconteceu, e o seu dinheiro está no mesmo produto que estava lá atrás, em 2018, e tudo mudou, né? Muito rapidez, tá? Então, isso é muito, muito importante. Ô, Cláudio, rapidinho, ainda dentro dessa questão de rebalanceamento das carteiras, a gente verificou, né, que os fundos imobiliários, alguns ainda não teve, né, a alta que o mercado esperava. Em algum momento, nós, com os nossos, né, clientes, a gente até rebalanceou, né, verificou alguns fundos que a gente sugeriu, né, uma determinada troca. Ainda seria um momento para aqueles que não fizeram a troca, ainda seria um momento de fazer sobre os fundos imobiliários? Sim, Jane, assim, fundos imobiliários é um pouco mais delicado do que o restante das ações, por exemplo, por alguns motivos. Fundo imobiliário, você tem setores, né? Você não, fundo imobiliário, a gente fala de fundo imobiliário, mas ele tem vários setores de fundos. Então, o primeiro ponto no momento de pânico, a porta de saída do fundo imobiliário é menor, ou seja, a liquidez do mercado é menor. Então, quando você começa a vender, e você não tem mais comprador, você faz mau negócio. E aí o preço despenca, né? E aí, o que você faz nessa hora segura, entende o que vai acontecer com o mercado e vê o setor que você está. Por exemplo, setor de shopping center. O shopping está fechado desde março. Estamos aí há 3 meses quase, no shopping fechado. Um fundo atrelado a shopping, ele não está recebendo renda. Então, se ele não tem renda, ele não está distribuindo dividendos, né? Então, ele perdeu outra atividade. Então, é natural você ter uma queda. Como que a gente vai abrir o mercado? Como é que a gente vai fazer a reabertura do mercado
para a gente, e quantas pessoas vão voltar para o shopping, em que velocidade que isso vai acontecer, para voltar a ter faturamento no shopping, para esses fundos performarem melhor. É difícil dizer qual é esse novo normal, né, que se fala tanto. Será que o e-commerce, como acontece nos Estados Unidos, vai ficar mais presente nas nossas vidas por conta dessa pandemia? Muito difícil dizer. A gente tinha um hábito muito grande de ir para shopping, então é difícil a gente entender como isso vai acontecer. Quando você olha fundo imobiliário de lajes corporativas, você vê hoje uma tendência muito grande de home office. E você vê uma tendência das pessoas pararem de ir. A XP, por exemplo, anunciou home office até o final de dezembro. Então, ela tem 6 andares. Ela ia já alugar um 7º andar, não vai precisar mais. Então, você pode ter uma vacância, né, uma quantidade de espaços disponíveis maior, que você vai ter uma oferta maior de laje corporativa, que isso vai refletir no preço dos dividendos, consequentemente no preço dos fundos imobiliários. Quando você olha um fundo imobiliário de logística, por exemplo, já é bem diferente. Um fundo imobiliário de logística, ele é muito atrelado ao e-commerce. Então, o e-commerce funcionando bem, a situação funciona, anda rápido, né? Anda mais rápido. Então, você vê uma recuperação desses fundos mais rápido do que os demais. Então, precisa separar os fundos corporais, os fundos de laje, os fundos de shopping, os fundos de logística, fundos de títulos, que você pode ter uma inadimplência maior, enfim. Você tem que separar os fundos para entender o que a gente pode fazer. O que eu te digo, a gente pode rebalancear dentro da própria estrutura de fundo imobiliário. Se eu estou no fundo de shopping e o fundo de logística caiu mais e eu acredito mais no fundo de logística, eu posso vender e comprar a logística, né? Então, você pode fazer o rebalanceamento dessa carteira, tá? Então, tem fundos que vão sofrer mais, tem fundos que vão demorar mais para voltar, tem fundos que não vão voltar na mesma velocidade, enfim. O fundo imobiliário ele vai sofrer um pouquinho mais por conta do setor. E aí, mais do que setor, né, você tem o que eu tenho lá dentro, né? Aonde que eu estou localizado lá dentro? Né? Qual foi o impacto da pandemia naquele shopping, né, que estão dentro da carteira de fundo? Então, é uma análise mais profunda, tá? Muito mais profunda do que a gente fala só na classe de ativo fundos imobiliários, né? Então, né, o Luigi é o nosso especialista lá para ajudar a fazer isso, manda a carteira para o Luigi analisar e ele vai fazer a recomendação. A gente fez a recomendação de venda de vários ativos de fundo imobiliário recentemente. Inclusive, algumas recomendações de sair de fundo imobiliário e entrar em ações. Porque, assim, eu compro fundo imobiliário para quê? Principalmente para ganhar renda, ganhar dividendos. Eu tenho fundos, eu tenho ações que no auge da crise estavam pagando 11% de dividendos, né? Chegou a pagar um Banco do Brasil 10%, 8%, 9%, que o fundo imobiliário não consegue pagar. Então, você vira sócio do Banco do Brasil, você vai receber dividendos e você não tem todo esse risco que você tem em fundo. Não é um risco em fundo imobiliário. O fundo imobiliário não é que ele é mais arriscado. Ele é mais, você tem que ser mais detalhista, você tem que se aprofundar mais. Você precisa ter um especialista te auxiliando nessa tomada de decisão, tá? Então, o fundo imobiliário ele é muito legal, eu gosto muito da ideia de comprar renda, é muito bacana a ideia, mas você precisa ter um especialista te auxiliando nessa tomada de decisão, tá? Perfeito, obrigada. De nada, Jane. Eu vou responder aqui do Paulo Stefanini, pode comentar um pouquinho mais do S&P 500. S&P 500 é a taxa, é o índice Bovespa do mercado americano, tá? Muitos falam assim, do Dow Jones, mas o Dow Jones ele é um índice industrial. O S&P 500 ele é muito mais amplo, ele pega as 500 maiores empresas do mercado americano. Então, ele é a nossa índice Bovespa lá. Então, o S&P 500 ele já voltou para patamares antes da crise, né? Para o mercado americano, né? Quando você olha o S&P 500, você vê que a bolsa lá já não a crise lá já ficou para trás, né? Nós temos produtos aí atrelados ao S&P 500. Nós fizemos agora recentemente tem um COI, né? Um certificado estrutural certificado de operações estruturadas. Operações estruturadas. Desculpa. Deu branco. Vou falar tanto, deu branco aqui. Certificado de operações estruturadas, que é bidirecional. Você ganha tanto na alta ou na baixa da Bolsa, tá? Da Bolsa Americana. Então, são produtos interessantes. E esse daqui, o S&P, você faz um prazo de 5 anos, 5 anos e meio,
mas você pode sair a cada 3 meses. Você tem janelas que você pode estar olhando. A partir de 3 meses você pode ter liquidez. Se você já tiver com ganho acima da taxa de juros, já faz sentido você sair, tá? E aí é capital protegido, mas é lógico que é capital protegido no final da operação. Se você sair antes, precisar sair antes, você não tem o capital protegido. Mas o S&P é o índice Bovespa do mercado americano. Na sua visão, para quem tem hoje aplicações de aplicação, pode... Quero aproveitar a oportunidade para a Bolsa em baixa. Quais as principais oportunidades na sua visão? Pois é, você estava falando oportunidade de papéis em Bolsa, né? Nós tivemos uma recuperação muito forte já do índice Bovespa, mas eu te digo que o setor financeiro ficou para trás, por conta da taxação, da possível taxação de 22% para 50% que estava no Congresso do imposto de renda lá dos bancos, que ele ficou um pouco para trás. Então, olhando os setores, eu vejo o setor financeiro como algo chamando atenção, então, que ele não recuperou na mesma velocidade que os demais. Por algumas situações, até você não sabe também o tamanho da inadimplência, você não sabe também, mas o principal ponto foi esse tema aí do imposto que sairia de 22% para 50%, que a gente acha que não passa, né? Isso não vai acontecer, mas esse é um setor que ficou para trás. Mas até, Marcílio, o cara mais indicado aí para falar sobre isso é o Luigi, e aí eu pediria para a gente marcar uma conversa com ele, para ele poder passar um pouco mais de detalhes de que setor. Mas o setor, para mim, assim, financeiro, para mim, claramente ficou para trás. Tá? Cadu, não acontece toda terça, não. Eu estou fazendo essa live, eu fiz há 15 dias atrás, estamos fazendo essa live hoje, mas eu estou na Aspen, a hora que se você quiser bater um papo lá, a gente está juntos, vou estar lá, a gente pode marcar um bate-papo lá presencialmente, né? Ou até por vídeo, né? Que às vezes eu estou em São Paulo, então, ou até por vídeo. Mas a gente vai fazer outras lives, tá? A gente vai estar fazendo sempre lives, aí a gente vai estar anunciando aí para vocês. A ideia é sempre estar mais próximo do cliente nesse momento mais de turbulência. Eu acho que isso é extremamente importante, tá? Tá, inclusive já saiu do grupo, eu falei, não falei para a turma, não falei para ele não. Certo, gente? Acabei no chat aqui, acabou as perguntas. Tem mais alguma dúvida? Não? Gente, então já está quase 1h30 aqui. Agradeço demais a participação de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui. Sempre esse espaço é muito gostoso, essa interação, essa troca de informação é bem legal para a gente poder estar melhorando cada vez mais até o nosso atendimento, a nossa relação com nossos clientes. Muito obrigado aí realmente pela presença de todos e uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Cláudio. Valeu. Obrigado, Cláudio. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço aí a todos. Boa noite. Boa noite, Igor. Titão. Valeu, Claudião. Valeu, um abraço, cara. Vamos marcar a nossa, hein? Vamos sim. Se estiver aqui em São Paulo, dá um alô aí. Tá bom, fechou. Deixa eu abrir bar, né? Porque não tem bar aberto. Não, mas tem a sacada aqui. Fechou. Valeu, Claudião. Titão. Um abraço, cara. Tchau. Até mais.